agradecidos a Ti, meu Pai. Conheço já minha verdadeira identidade. Sei quem sou e de onde venho. Nada se compara ao amor, à graça e ao reino de nosso Pai, que Ele nos deu por herança. Abençoado sou, predestinado sou, santificado sou em Deus. Sua graça me alcançou e livre me tornou, para me fazer reinar na graça. Pobre Ele se fez pra me enriquecer, tudo fez por mim, eu creio. O pecado Ele tirou, o diabo aniquilou, nos aperfeiçoou pra sempre. Pela graça não seremos escravos nunca mais. Somos herdeiros de um reino inabalável que não terá fim. Abençoado sou, predestinado sou, santificado sou em Deus. Sua graça me alcançou. Foi. E livre me tornou. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É isso aí. Estamos de volta aqui na Feira Livre e Coberta aqui da cidade de São Tomé para mais uma ministração da palavra da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Todas as sextas-feiras, nós estivemos ausente 2 sextas-feiras, mas já estamos de volta. Aqui na frente do Mercadinho Bom Preço, do nosso amigo João Maria Chagas e companhia, né? Nossos amigos aí que estão na batalha já nessa sexta-feira. Conosco aqui também, né, o nosso amigo Tico, nosso querido amigo aí da banana aí, eu sempre esqueço o nome dele, é Xará, eu esqueci que você era meu Xará, né? É Dedé, tá certo? Dedé, sua esposa, seu filhinho aí, né? Tranquilo, né? Graças a Deus, ok? Saudando a todos os amigos comerciantes e consumidores aqui, fazendo compra aqui nos estabelecimentos comerciais. E dentro de alguns instantes, tudo bom? Boa tarde. E dentro de alguns instantes nós estaremos aqui transmitindo a palavra predestinada de sabedoria, o Evangelho da graça de Deus. Meu amigo Nanau, tranquilo ali, já na expectativa de ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa manifestar graça sobre graça na nossa vida. Todos que estão à escuta neste momento, dentro de alguns instantes, a ministração do Evangelho da graça de Deus. Eu quero saudar também aqui os nossos amigos da página de Facebook, da RSTG, da Rádio São Tomé Gospel,
Valentina Romero Valdovino. Essa daqui é lá de Buenos Aires, isso mesmo. Lá em Bahia Blanca, na Argentina, é província de Buenos Aires. Ela diz: Deus lhe bendiga. Amém. Graças, muitas graças por seu saludo. Bendiciones para você. Valentina Romero, graças, muitas graças. A Vera Lúcia Farias, lá de Anápolis, lá em Goiás, graça e paz. Graça e paz abençoada, Deus seja contigo. E vocês que estão adentrando aí na página do Facebook, que vocês possam compartilhar, tá bom? Eu vou estar aqui na ministração da palavra e não vou poder estar compartilhando. Depois, este momento ele está sendo gravado e com certeza eu estarei compartilhando também para tantos outros aí da nossa página, né, da rádio São Tomé Gospel. Lembrando que nós somos o Ministério Cibernético Radiofônico. O serviço desse ministério é simplesmente de anunciar, isso mesmo, somente anunciar o Evangelho da graça de Deus. E é neste anúncio de salvação, porque o Evangelho ele é salvação. Salvação de quê? De nossa mente. Você eleito, você escolhido, desde antes da fundação do mundo, sempre estamos falando aqui para vocês a escolha, né? Muitos dizem aí, você tem que aceitar Jesus. Bom, isso aí é muito religioso, né? É muito praxe religioso. Porém, claro, nós temos que ter aquela posição, aquela confissão. A Bíblia fala de confessar, né? De confessar o nome do Senhor Jesus. Você crê? A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Então, evidentemente, aquele que crê verdadeiramente na morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele fará sim esta confissão. Ele é testemunha viva nesta peregrinação terrena. Depois de Jesus ter consumado todas as coisas, depois de Jesus ter dado essa grandiosíssima, tremenda salvação aos seus eleitos e escolhidos, que somos nós, aqueles que creem, foi ali na cruz do Calvário, ele já preparava antes, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então agora vem o crer nesta mensagem que você vai ouvir agora. Na mensagem que você já ouviu em outras oportunidades. E nós pregamos aqui o Evangelho da incircuncisão. Isto mesmo, da incircuncisão. Por quê? Para quem não sabe, existe 2 evangelhos. Não que exista 2. A Bíblia fala de 2. Atualmente, somente um. É este evangelho da incircuncisão. Ou seja, todos agora, dos que foram chamados, não somente aqueles que estavam debaixo da lei, mas o Senhor Jesus cumpriu a lei para que fôssemos salvos. E agora vem o chamado a todas as nações, a todo o povo. E que povo é este? Povo dos quais o Senhor nosso Deus nos elegeu, nos predestinou, nos escolheu desde antes da fundação do mundo para ser do Senhor. Então aqui eu trago revelações, aqui eu trago salvação de mente, para que sua mente agora seja uma mente espiritual, através de ouvir e ouvir este Evangelho. Quantas vezes falamos e às vezes as pessoas elas não entendem. Não chegou aquele momento ainda daquela tremenda revelação, daquele impacto maravilhoso na vida
do ser humano, no seu espírito, que quando você crê, aí a coisa é tremenda, é maravilhosa. Aí o seu falar vai ser diferente, o seu falar vai ser justamente o que a Bíblia diz a seu respeito. E a Bíblia aberta, sendo anunciada, sendo falada, é a voz de Deus ao seu coração. Estou aqui simplesmente como interlocutor, estou aqui simplesmente como uma trombeta de Deus, anunciando este tremendo evangelho. Então, muito obrigado mesmo a você pela sua sintonia, pela sua companhia. Nosso amigo Tico chegando aí. Grande abraço, Deus seja contigo sempre. E é momento de ouvir. É momento de não somente ouvir, refletir, fazer uma introspecção daquilo que você vai ouvir. Com certeza é o Espírito Santo que vai agir na sua mente espiritual. Nós não podemos servir a Deus se for com aquilo que Ele nos deu, que Ele nos dá. Foi justamente por isso que Ele, no seu grande amor, Ele fez uma promessa que iria para o Pai. Jesus Cristo, o Filho, o próprio Deus como Filho, fez uma promessa dizendo que iria para o Pai, mas se enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade que o mundo não conhece, que estaria em vós, ou seja, agora dentro, mora, habita, ele disse habita convosco, mas estará em vós. Então é somente através do Espírito Santo que essas palavras que você vai ouvir, somente Ele mesmo que transmite, Ele que traz a mensagem e ao mesmo tempo Ele faz com que o seu entendimento seja aberto a esta tamanha mensagem reveladora, tremenda, que traz para cada um de nós o Evangelho. Estamos saudando aqui os amados irmãos, você que está chegando aí, através da página, Facebook, boa tarde, Deus seja contigo. Eu peço que você compartilhe aí nos seus contatos, outros amigos. Francisco Neto está assistindo, um grande abraço, Francisco Neto. Eu já falei a abençoada Valentina, irmã Valentina Romero, de Bahia Blanca, Buenos Aires, Francisco Neto e tantos outros aí. Então que você possa compartilhar, ok? Ministério Cibernético Radiofônico, anunciando o Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos ouvir uma canção, uma belíssima canção, e retornaremos com o estudo da palavra da graça de Deus. Nós iniciamos, teve sextas-feiras, 2 sextas-feiras que eu não estive aqui, mas eu vou retomar aqui. Eu já li alguns capítulos, mas eu vou retomar aqui, mais uma vez, a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que traz tremenda revelação que nos faz com que a gente se posicione. Se você ouvir esta mensagem, você vai ouvir várias sextas-feiras, são 6 capítulos, e eu vou ministrar a cada sexta-feira um capítulo, lendo e explicando. Se você que tem a Bíblia aí, o Novo Testamento, você que tem a Bíblia aí, se desejar abrir aí no seu estabelecimento, tem condições de parar um pouco para abrir, abra e confira. Interessante que a Bíblia hoje não está somente
em papel. Amém, abençoada? Graça e paz. Interessante que a Bíblia ela não está somente em papel, assim como eu estou agora transmitindo através aqui dessas ferramentas do celular, né, transmitindo, você também tem aí no seu celular a Bíblia, né? É só ir no Google e abrir, né, e buscar. Tem várias versões de Bíblias. Você pode baixar também o aplicativo aí, deixar no seu celular e ter uma leitura diária. Que bom, né? É bom que nós, como filhos de Deus, amados e santos do Senhor, estejamos sempre em comunicação com Ele. E que o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser possa estar sempre atento ao seu falar. Muitas vezes nós somente falamos, pedimos, exigimos. Às vezes muitos estão até aí falando o nome de Deus em vão, dizendo que é Deus que está falando e muitas vezes não é Ele, né? É só aquela vontade deles mesmo, aquela carnalidade que de certa forma é que nós entendemos quais são os verdadeiros e falsos ensinadores. Eu acho que quem está ouvindo e tem o dom da leitura e pode pesquisar e testificar com aquilo que estou falando, é a melhor coisa que você faz, tá bom? Sabendo-se que o entendimento espiritual vem pela revelação do Espírito. Senhor, meu Deus e Pai, glorioso, eterno, querido Deus, muito obrigado por mais um momento, por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de trazer até este local, aqui nesta feira livre, coberta, onde os amados irmãos em Cristo Jesus, os teus filhos amados, estão à escuta desta palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir-lhes os vossos entendimentos, abrir os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para que possa compreender, Pai, a tua palavra, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, Senhor, faça em mim a tua vontade, Pai. Faça em todos estes que aqui estão ouvindo a tua vontade, Senhor, para a glória do teu nome. Como el altísimo yo seré, derribado hasta el Seol y para siempre dejas de ser. Anunciemos con potencia y gloria toda su palabra, alabemos con elegancia estrellas del alba. Regocijaos, hijos de Dios, que ya no queda nada. En un abrir y cerrar esto se acaba. Sí, esto es victoria. Sí, esta es su gloria. Yo me estoy transformando. Mostrar a Cristo que se está formando. Sí, esto es victoria. Sí, esta es su gloria. Yo me estoy transformando y voy a mostrar a Cristo que se está formando. Anunciemos con potencia y gloria toda su palabra. Alabemos con elegancia estrellas del alba. Regocijaos, hijos de Dios, que ya no queda nada. En un abrir y cerrar esto se acaba.
transformando. Sí, esto es victoria. Quero saudar aqui o nosso amigo Juliano Guilherme. Está assistindo aqui, nosso amigo Juliano. Um abraço, uma tarde e noite abençoada para você. Nosso amigo João Vicente Ferreira. Aquele abraço, João Vicente, nosso conterrâneo aí, ouvindo, acompanhando aqui esta transmissão, ok? Um abraço a todos. Compartilhem, hein? Agora eu me lembrei de um amigo meu, Wagner Gomes, lá de Natal. Ele diz, olha, compartilhem, compartilhem. Pois é, o lema é compartilhar, para que esta mensagem chegue a muitos e muitos filhos amados do Senhor, como eu e você. Olha, nós temos anjos, anjos nos protegendo, nos guiando. Olha só, eu tenho anjos angelical. Yo tengo ángeles, mi camino lleva, yo tengo ángeles, son de mi gobierno, por eso me alertan. Yo tengo ángeles a mi alrededor, son espíritus ministradores que tu confesión atienden, que ante todo te protegen, son ángeles para reinar en la vida. Tengo ángeles. É isso aí. E os anjos, eles são espíritos ministradores. Eles ministram a serviço dos filhos de Deus. Eles ministram aquilo que eu falo, aquilo que eu desejo, porém falo, tenho que falar. São espíritos enviados a serviço daqueles, daqueles que amam a Deus. Isto mesmo, daqueles que foram chamados, são chamados segundo o decreto de Deus. E este livro que eu vou ler aqui, esta carta, fala justamente deste decreto. Esta carta, ela revela os filhos de Deus, revela a escolha de Deus. Não a minha escolha, porque eu estava morto. E o morto não tem escolha, não tem poder, não age. Eu estava morto espiritualmente. Porém, Cristo é quem nos dá vida. Ele me deu vida e vida em abundância. E agora, aprendendo com Ele, andando com Ele, porque Ele veio fazer morada em mim e em você. A igreja, a universal assembleia dos santos, dos eleitos, daqueles que estão inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Eles estão em vários setores, eles estão nos 4 cantos da terra, eles estão nas religiões, eles estão fora das religiões, eles estão na terra. São os amados e santos do Senhor, que faz a diferença, que honra, que glorifica o soberano Deus. Sim, que teme ao Deus Todo-Poderoso. Eles têm um comportamento diferente, porque é o Espírito de Deus morando neles. Esta é a verdadeira igreja. E é para esta que eu prego. Esta igreja, ela se movimenta através de um corpo físico que somos nós. Nesta morada esta que é temporal. Porém, esta igreja, ela tem uma morada eterna. Um dia
o nosso espírito se revestirá de imortalidade. Revestir quer dizer se vestir novamente, né? Então, isso mesmo, nós retornaremos ao nosso estado espiritual, vivendo eternamente com o Senhor Jesus. Enquanto isto, nós estamos sendo ensinados e guiados por este grande poder, o poder do Evangelho. Louvado seja Deus. O Evangelho da graça de Deus. E o Senhor não mandou ficar somente para aquele que o revelou, para aquele que o conheceu. Não. Ele mandou a todos eles que saíssem pelo mundo anunciando esta mensagem. O exército de Deus é grande, é enorme. Breve o capitão Jesus, o general Jesus, estará dando ordens, determinando ordens, como ele dá aos anjos, a este grande exército que já está aqui na terra. Está aqui na terra e tem alguns que estão no paraíso, mas que ouvirão a voz do Senhor para a grande batalha. Ele está preparando, através do Evangelho, um povo forte e mais que vencedor. Como eu sou grato, Obrigado, Senhor. por tudo que tu fez por mim. Se vestiu de carne e sofreu na cruz, para que eu não sofresse tanto. Não se atemorize, não se atemorize. Aquieta-te e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. O salmista Davi disse: não temerei o que possa me fazer o homem. A confiança dele foi sempre em Deus Todo-Poderoso. A nossa confiança deve ser somente nele. Neste que criou os céus e a terra, neste que nos deu a oportunidade de estarmos neste momento respirando ainda, neste plano terreno, cumprindo a missão. Vamos à palavra. Já está escurecendo, né? Amados e santos do Senhor, a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, é só o primeiro capítulo que eu vou ler e explicar alguns pontos aqui, segundo o que o Espírito de Deus me concede. Já tenho feito em outras vezes, mas eu estou fazendo aqui agora uma recapitulação. Se alguém aqui já ouviu, vai ouvir novamente. Porém, não é a mesma cópia. O texto é o mesmo, mas quem fala é o Espírito de Deus. Preste atenção. Preste atenção no falar de Deus. Amém? O que está escrito aqui é o que Deus mostrou, falou, revelou ao apóstolo Paulo, para que ele trouxesse esta edificação à sua igreja amada e escolhida, aquela do qual ele morreu, derramou seu sangue, mas ressuscitou ao terceiro dia. Muita gente está vivendo temores, medo, não sabe o que será o amanhã. Eu já sei. Por incrível que pareça, eu já sei.
E se alguém me perguntar e diz assim, mas pastor, você que lê a Bíblia, não teme não? Não tem medo não? Confesso que dá para tremer, viu? Dá para tremer mesmo. Mas a confiança em Deus é tão grande e a paz nele é tão maravilhosa que eu descanso no Senhor. Porque eu trago para vocês nesta tarde não um julgamento que vai ser, que Deus vai fazer, as nações vai ter esse julgamento, mas eu trago para você algo maravilhoso do qual você já está sendo julgado, ouvindo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos julga. Eu trago edificação. Eu trago promessas que está contida aqui. Não me importa o que venha acontecer aqui na terra. Não me importa o que venha acontecer às nações, porque o que estiver de ser, será, e o que estiver de vir, virá. E ele vem, que é Jesus. E ele vem. Então devemos ter esta confiança. Também existe uma promessa deste Todo-Poderoso, de que ele livra os seus amados, os seus escolhidos, da chamada grande tribulação. Isso mesmo. Bom, mas devemos aprender, devemos crescer, conforme o apóstolo mesmo ele nos exorta a crescer em graça e conhecimento de Deus. Quando você passa a adquirir, a ter mais conhecimento, você se torna mais forte. Sabia disso? Você pensa que as armas poderosas são essas armas que o homem construiu? As armas, de guerra, as armas bélicas? Nada disso é mais poderoso do que o conhecimento, sabe de quem? Do Todo-Poderoso. Daquele que tem o poder de fazer cessar as guerras. Está lá nos Salmos. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras. É nesse sim que nós devemos confiar, que nós devemos crer. E se você o conhece, se você se predispõe totalmente a conhecer este Deus do qual estou falando, ele vai te revelar tantas coisas. Ele vai te dizer o poderio que você tem, o poder que você tem, que é tremendo, com conhecimento e vivendo a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas um conhecimento este não para exercício do mal, não, mas para o exercício do bem, da paz, da harmonia. Este poder Deus deu aos seus filhos amados, à sua igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo saúda, envia uma carta, e no seu prefácio, no seu início desta carta, ele saúda os crentes lá da época, lá na cidade de Éfeso, na região, e ele saúda com graça e paz. E vem a primeira revelação da palavra aqui para você e para mim. E aí, meu querido, tudo na paz? Amém. Deus seja contigo. E vem a revelação da palavra de Deus, dizendo para mim e para você que nós somos abençoados. Você deve viver como um abençoado.
Você é um escolhido de Deus, você é um abençoado. Não viva se lastimando. Não viva dizendo o que você não é, porque você é um abençoado. Diz a palavra de Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas muitos só querem as bênçãos terrenas, né? As bênçãos terrenas, elas se manifestam, sim, através do conhecimento espiritual, através da fé, não somente através do esforço físico, da sua sabedoria, mas principalmente pela confiança em Deus, ela se manifesta assim. E muitos dizem assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu sempre digo, é melhor dizer Deus te abençoe do que maldizer. Mas quem tem o conhecimento da palavra de Deus, aquele a quem Deus já o revelou, a sua confissão deve ser da seguinte forma: abençoado. Você é um abençoado. Deus te abençoou com todas, não é só uma não, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí ele nos abençoa, e aqui nesta carta ele traz outra revelação também. Muitos dizem: aceite Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e aquele negócio todo, e aquele teatro todo. Muitas vezes, para ter somente alguém dentro da congregação do qual ele dirige, e na realidade é assim, e depois vem preceitos disso, preceitos daquilo, você não pode mais fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí muitas vezes você está numa prisão e vai para outra pior, que é a prisão religiosa, que são os dogmas, que são os ensinamentos dos homens. Os ensinamentos de Deus são para serem pregados, anunciados e recebidos pelos seus filhos e filhas que já foram livres na cruz do Calvário. E evidentemente que eles, sendo livres em Cristo Jesus, com o conhecimento de Deus, eles não são livres para a libertinagem, não. Eles são livres para libertar outros, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então aqui a outra segunda revelação da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, da carta aos Efésios, do primeiro capítulo, é que você foi escolhido por Deus. Não fui eu quem escolhi, mas foi Deus quem me escolheu. É assim que Deus fez, Deus te escolheu. Ele te escolhe, ele diz o seguinte: assim como nos escolheu nele. Nele em quem? Nele é em Jesus. Mas escolheu agora? Escolheu quando eu levantei a mão, quando eu passei a ser crente, evangélico? Será que foi a escolha? Foi agora? Foi nesse momento? Antes eu pensava assim porque eu não tinha o conhecimento. Antes eu até pensava assim. E às vezes eu orava para aquele que aceitava Jesus. Eu dizia assim: Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Orava desta forma. Só que eu comecei a ler a Bíblia. O Senhor começou a me revelar. O Senhor começou a me mostrar que o meu nome, que o teu nome, jovem, que vai passando aí agora, está escrito no livro da vida. Deus escreveu o meu nome, o teu nome, antes de nascermos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele escolhe, Ele abençoou, Ele escolheu, Ele agora predestinou. Tem gente que tem um medo desta palavra. O povo religioso somente que não conhece o Evangelho,
e que vive uma religião vaga, tenho medo desta palavra chamada predestinação. Então está aqui na Bíblia: predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu querer, pois ele é soberano. Então ele te abençoou, ele te escolheu e ele te predestinou. Vamos mais à frente. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vou tomar um golezinho d'água aqui e retorno já. Retornando aqui, então veja os itens de revelação aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e à igreja amada, que agora está sendo edificada através deste evangelho. Nós entendemos aqui que fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que ele nos escolheu, não agora, mas antes da fundação do mundo, porque nós estávamos com Deus antes de todas as coisas serem criadas, antes do mundo físico ser formado, criado. Eu e você, eleito e santo do Senhor, estava com Deus. E ele, depois de escolher, ele predestinar tudo traçado para a minha vida e para a tua vida. Tudo determinado por ele, tudo no controle dele, porque ele é soberano. Acabou-se agora aqui, tranquilamente revelado, a mentira que a religião prega, dizendo que você tem livre arbítrio. Livre arbítrio, olha só. Livre arbítrio já está dizendo. Você tem a liberdade de tudo, de fazer tudo, de você ser o seu próprio árbitro. Só que não é assim. Se você pensa que é assim, às vezes que você vai usar o seu livre arbítrio, vai estar usando sempre contrário à vontade de Deus. Ele é soberano, ele está no controle da minha vida e da tua vida, amado de Deus. E porque ele me predestinou segundo a vontade dele, segundo o beneplácito dele, com o objetivo, sabe para quê? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meu jovem amigo, você que está escutando a palavra, é agora mesmo, é para você que essa palavra está sendo direcionada. Saiba que você é um abençoado, você é um escolhido de Deus. O seu espírito, o seu espírito anela em fazer a vontade de Deus. Então, jovem, este recado é para você. Debruce-se no conhecimento de Deus. Leia a palavra de Deus. Peça a iluminação do Espírito Santo. Aquilo que você está pedindo, Deus te dará. Oh, glórias a Deus.
Louvado seja Deus. Vem só receber o recadinho, viu? Oh, Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele perscruta todas as coisas. Porque o Espírito de Deus conhece, aleluia, o Espírito que é dele. E ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Deus derramou abundantemente em nós, em cada um dos seus filhos, toda a sabedoria, toda a prudência, para que possamos ser esses dos quais Ele nos escolheu para louvor e honra, para louvor da glória de sua graça. Agora, como você foi escolhido, como se manifesta esse posicionamento seu de filho? Como você crê? Porque muitos estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Cristo deu vida, e vida em abundância. Então, como chega esta vida espiritual? Como chega esse conhecimento em sua vida? Vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo ainda no capítulo 1, diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o evangelho, conforme o conselho da sua vontade. Foi a vontade de Deus e não a minha. Foi a vontade de Deus e não a sua, de te escolher, de te salvar, de te predestinar, de ter você como vaso de honra e de glória e louvor, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha só, você está ouvindo a palavra, o evangelho da graça de Deus é a palavra da verdade, você está ouvindo a palavra da verdade, e diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que maravilha! Mais uma bênção na minha vida e na tua vida, um selo. E tá muita gente aí com medo do 666, achando que vai ser selado, que vai ser carimbado com carimbo da besta, não sei o que, isto e aquilo outro tudo. Mas a palavra de Deus diz que nós já fomos selados. Para que temer? Não é isso, abençoada? Para que temer? Nós temos um selo. Este selo é o Espírito Santo na minha vida, na tua vida. A palavra de Deus diz que quem está em nós é maior do que o que está no mundo, nesse sistema tenebroso, nesse sistema de trevas. Mas saiba que eu e você, amado e santo do Senhor, nós somos esta luz, a luz que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, este Espírito Santo que veio fazer morada em nós é o penhor. O que é o penhor? É a garantia da nossa herança. É até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Vai haver o resgate da propriedade exclusiva de Deus. Um evento maravilhoso do qual estaremos diante do nosso soberano Rei, né? Governando com Ele. E por falar em governo, nós já estamos governando. Eu estou governando. Primeiramente, tenho que governar a mim mesmo pelo evangelho, pelo conhecimento da soberania do Deus Todo-Poderoso. Aí o apóstolo Paulo, depois de todas essas coisas que ele traz,
ele faz uma oração. Ele diz: pois, por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, o apóstolo Paulo orou com que objetivo? Para quê? Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Está aqui, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, em pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a herança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ora para que cada um de nós, para que os filhos de Deus recebam este conhecimento, sejam iluminados pela palavra, entendam dessas bênçãos maravilhosas, dessas bênçãos espirituais, das quais nós fomos abençoados, dessa escolha da qual nós fomos escolhidos, desta predestinação da qual fomos predestinados. Isso é entendido através do Espírito de Deus. É sim, eu também oro neste momento. O meu desejo aqui nesta tarde e noite não é somente pregar a palavra, anunciar, porque tem um objetivo. O objetivo principal é você que está me ouvindo, para que você entenda, para que você compreenda o valor que você tem, para você saber o quanto Deus te ama e o quanto Ele te usa e pode te usar muito mais ainda em diversas áreas de sua vida. Não é somente na pregação, não, é no seu trabalho também, porém com conhecimento maravilhoso agora no Senhor Jesus Cristo. Continuando, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O apóstolo Paulo, encerrando aqui agora essa ministração do capítulo 1 de Efésios, ele agora fala deste todo-poderoso Filho de Deus, Jesus Cristo, do qual recebe todo o poder, né? Todo o poder foi dado a ele, e do qual ele, como cabeça, ele apresenta a igreja que somos nós. Tremendo e maravilhosos são os feitos do Senhor nosso Deus. Por isso, nesta tarde de sexta-feira, iniciamos neste mês a exposição desta carta aos Efésios, capítulo 1, trazendo já a cada um de nós este maravilhoso conhecimento, recebendo este maravilhoso conhecimento e estas grandes revelações de Deus para a minha vida, para a tua vida. Então, santo do Senhor, você eleito, você escolhido que está me ouvindo, continue firme e forte e busque cada vez mais a este Deus Todo-Poderoso. Descanse nele
Descanse nele. Ele é que é o nosso governo e governo eterno. Muito obrigado a todos, a você que também está aí nos acompanhando através do Facebook. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Abba, Pai, nós somos deuses em vasos de barro, escolhidos para a salvação desde antes da fundação do mundo. Abba, Pai, vamos louvar. Eu sou mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, eu já existia. Você está vendo a minha carne, porém está ouvindo o meu espírito. Eu sou um Deus, eu sou um Deus em vasos de barro. Eu sou um Deus em vasos de barro. Você é mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, você já existia. Eu estou vendo a sua carne, porém estou ouvindo o seu espírito. Você é um Deus, você é um Deus em vasos de barro. Você é um Deus, você